Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez para tratar da relação entre mídia e infância. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. A lógica midiática atravessa todos os espaços sociais do contemporâneo, seja nas escolas, igrejas, parlamentos, e sem distinguir faixa etária, dita comportamentos e atua na construção de subjetividades. As crianças, sujeitos em formação, estão cada dia mais imersas nesta lógica, o que exige que pensemos sobre riscos e possibilidades que esse cenário nos oferece. Para tratar do assunto, no programa de hoje receberemos Renata Tomás, especialista no tema, doutora em comunicação pela UFRJ e pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Olá, Renata, é um prazer para nós recebê-la aqui no podcast Contrafluxo, e hoje vamos iniciar a nossa conversa indo direto a um ponto crítico da relação entre mídia e infância. Quais você considera que são os principais riscos da exposição das crianças à lógica midiática do contemporâneo, Renata? De excesso de informações circulantes, de superexposição, de busca desmedida pela fama? Olá, Amanda. Olá, Valcidney. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão urgente e um assunto que exige tanta reflexão, exige tanta paciência da gente como sociedade para pensar que é a relação das crianças com as mídias. E acho, Amanda, que você já começou apontando alguns desses riscos quando as crianças ocupam os espaços das mídias sociais, sobretudo. A gente fala assim de superexposição, a gente fala dos perigos de bullying, a gente fala de exposição a atividades desenvolvidas por pedófilos na rede, a gente fala dessa necessidade de ser conhecido, de ser famoso, de ter fama, e o quanto isso pode impactar ou pode produzir frustração, sofrimento psíquico às crianças. Mas eu queria destacar dois desses riscos, duas dessas problemáticas que as crianças, bem como suas famílias, enfrentam quando elas estão ocupando as redes. Uma delas tem a ver com a alteração da noção de privacidade. Uma vez que as crianças estão muito imersas nesse universo, em que elas começam a produzir conteúdo, se expor, fotos, vídeos, enfim, postagens por meio das quais elas podem se expor, é muito comum que as crianças passem a viver e a brincar como se alguém sempre estivesse olhando para elas. Então, na minha pesquisa, eu entrevistei crianças que diziam, mesmo que ninguém esteja me gravando, eu brinco como se alguém estivesse. Então, eu pego a minha boneca e eu digo, oi meninos, hoje eu estou aqui com a minha boneca. Então, o problema disso é justamente elas acharem que é natural ser visto. É natural ser visto na sua intimidade, é natural ser visto na sua individualidade, é natural ser visto no seu ambiente doméstico, e isso pode alterar a noção de privacidade, que é um direito previsto na Confederação da ONU dos Direitos das Crianças. As crianças e os adolescentes têm direito à privacidade, e quando isso é alterado, elas podem achar que é natural ser vigiada. E uma outra questão bastante problemática nesses ambientes é a lógica comercial que perpassa, e que, na verdade, constitui as plataformas. Por mais que elas se proponham a fazer uma conversação pública, as plataformas são unidades corporativas, são ambientes comercializados e que se mantêm através da venda de anúncio, da promoção de eventos, E uma vez que as crianças estão lá e querem produzir conteúdo e querem fazer parte e querem participar dessa produção de conteúdo, elas precisam se inserir nessa lógica comercial. Então, muitas vezes, aquele conteúdo que elas estão produzindo, que é resultado e fruto da sua criatividade, do seu desejo de autoexpressão, do exercício do direito de liberdade de expressão, acaba sendo capturado por essa lógica comercial, de modo que as crianças alteram a natureza do conteúdo, deixa de ser um conteúdo lúdico, um conteúdo cultural, e passa a ser um conteúdo comercial. Ela deixa de fazer aquilo para se autoexpressar, para constituir identidade, e passa a fazer aquilo para vender.
né, para ter lucro, de modo que aquilo que era um ganho, eu diria, geracional, que ajuda a levar para o espaço público as questões da infância, as imagens das infâncias, acaba se tornando uma atividade comercial e voltada para o lucro individual, né? Você tem um deslocamento aí de um ganho geracional, de um ganho coletivo para um benefício individual a partir dessas lógicas comerciais. Renata, e aí sobre o outro lado dessa mesma moeda? Você enxerga que existem potencialidades hoje, que a mídia também tem papel importante no educar, no auxiliar na formação dos sujeitos críticos? E se sim, você acredita que essa potencialidade é bem aproveitada no Brasil? Acho super importante isso que você perguntou, Valcidney, porque a gente tende a olhar para a relação das crianças com a mídia, isso historicamente, né, desde o início do século XX, os estudos que são feitos para medir, para avaliar essa relação, tendem a focar nos efeitos e nos efeitos de dano da relação das crianças com as mídias. E é só na segunda metade do século XX que a gente vai ver a emergência de uma série de estudos e de perspectivas que vão justamente tentar enxergar não só de que maneira que as crianças são afetadas negativamente pela sua relação com a mídia, mas como que elas se valem dessa relação, como é que elas usam as mídias, como é que elas criam, como é que elas produzem sentidos e, nesse sentido, visões de mundo, ou seja, culturas, a partir da sua relação com a mídia. Estudando, a gente percebe, avaliando, né, que as crianças fazem isso. As crianças, elas têm competências interpretativas, competências culturais interpretativas, que a gente chama. As crianças conseguem olhar para o mundo, ler o mundo, capturar, né, o que a gente valoriza, o que a gente considera importante, e a partir daí produzir, né, a partir desse repertório, produzir sentidos, sim. E a mídia ajuda muito, porque a mídia, por meio da sua linguagem, que é uma linguagem, hoje particularmente, né, muito audiovisual, que libera, por exemplo, o indivíduo que a utiliza de saber ler e escrever, ou de saber ler e escrever muito bem, de produzir um bom texto escrito, né? É uma linguagem que te permite produzir textos e sentidos a partir de imagem, a partir da sua voz, da sua autoimagem, né? Então, isso facilita as crianças adquirirem uma linguagem midiática e, com isso, se valerem dessa linguagem para produzir visões de mundo, para produzirem textos, para produzirem cultura. Isso acontece. As crianças fazem isso o tempo todo. As crianças fazem isso quando elas estão brincando, as crianças fazem isso quando elas estão assistindo um desenho animado, as crianças fazem isso quando elas estão gravando um vídeo para o TikTok ou para o YouTube. No Brasil, é uma questão particular, né? A criança brasileira, o brasileiro, né, ele é muito audiovisual, ele consome muito conteúdo audiovisual, né? O brasileiro é o segundo povo que mais consome o YouTube no mundo. E a gente também consome muita televisão, já consumia muita televisão, né? Eu acho que isso também tem muita relação com a nossa histórica paixão pela televisão, pela telenovela. Então, a gente traz isso para o mundo de hoje. Nesse sentido, as crianças brasileiras, elas têm um potencial muito grande de usar esses mecanismos, né, e essa linguagem midiática. No entanto, elas têm feito isso sem muito preparo. Embora a linguagem audiovisual ela seja uma linguagem mais palatável para a criança do que a linguagem escrita, verbal, né, que leva um pouco mais de tempo para ser adquirida e utilizada, um pouco mais de investimento de tempo, apesar disso, ela também exige esse preparo, né? Ela também exige essa aquisição crítica, né? Não basta saber usar as mídias, é preciso usá-las de uma maneira que você possa contar histórias mais autorais, né? Então, o que eu vejo, o que eu percebo é que as crianças estão aprendendo a usar, no entanto, elas acabam repetindo textos, né? Então, elas acabam copiando o texto, elas acabam fazendo muito aquilo do que elas veem. A gente vê muito mais do mesmo nesses usos que as crianças brasileiras têm feito. Enquanto que elas precisam, nos diferentes espaços, né, terem acesso para aprenderem a usar, mas de um modo mais crítico, né? Para que elas também consigam levar para esses espaços, para os espaços públicos, as suas visões de mundo, as necessidades das crianças, né? Para que elas possam falar aquilo que um adulto não falaria. Quando a gente olha os conteúdos das crianças, a gente vê que elas não estão falando de método de ensino, de escola pedagógica, de saúde, de vírus, de virose, né? Elas estão falando de coisas que lhes são caras e importantes. Então, é essa aquisição de linguagem que elas precisam, que elas devem ter acesso para continuar
falando do seu dia a dia, né? Mas quando isso não é feito de uma maneira crítica, em discussão, né? Quando elas não simplesmente usam, elas acabam, na verdade, fazendo as mesmas coisas que elas veem os adultos fazendo, repetindo, né? Oferecendo mais do mesmo e sem a possibilidade de ofertar uma certa diversidade na produção desses conteúdos. Sim, Renata, e como a gente colocou na introdução do nosso programa, são sujeitos à informação, né? Então é muito importante esse desenvolvimento crítico, né, que você pontuou na sua fala. Então, já partindo aqui para um outro tópico de discussão, há poucos dias o Instagram anunciou, né, Renata, que vai liberar uma ferramenta para que pais possam ter controle sobre tempo e acesso dos filhos a determinados conteúdos. Essa mesma ferramenta já existe no YouTube há algum tempo. Diante de todos os riscos que já comentamos, você acredita que elas são suficientes? São ferramentas realmente acessíveis para os pais? Sim, essas ferramentas elas são uma resposta à cobrança que as plataformas têm tido da presença das crianças. Digamos que é uma nova fase da relação delas com essas crianças e com essas famílias. Uma vez que elas, há alguns anos ou inicialmente, se limitavam a dizer: mas a idade mínima é essa e os pais que olhem se as crianças estão se inscrevendo, né, entrando nesse ambiente, que era uma forma muito leviana, eu diria, né, de lavar suas mãos. Uma vez que eles estavam vendo as crianças lá, eles estavam, inclusive, monetizando os conteúdos das crianças e diziam que não era uma plataforma infantil, né, não era uma plataforma voltada para crianças. E de tanto serem cobrados a respeito disso, começa pelo YouTube, né, que oferece o YouTube Kids, que é um aplicativo de espectador. Então, a primeira coisa que eu diria sobre essas ferramentas é que elas têm uma série de limitações de uso para as crianças menores, sobretudo as crianças menores de 13 anos, mas elas privilegiam a criança como espectadora, como audiência. Enquanto que a gente percebe, né, um desejo e uma busca das crianças pelo uso dessas ferramentas e dessas linguagens para que elas possam produzir, para que elas possam gerar conteúdo, para que elas possam dizer-se, narrar-se, né? Para que elas possam produzir identidades. Então, o primeiro problema, e talvez essas ferramentas não tenham conseguido absorver toda a demanda, a pensar, né, tomar o exemplo do YouTube Kids, é por isso, né? Porque a criança, ela de fato só pode consumir os vídeos, né? Então ela não tem muitas ferramentas de interação. O segundo ponto que eu acho problemático, que você já introduziu na sua fala, tem a ver com o acesso a esses mecanismos, porque essas configurações que protegem as crianças nos seus usos desses aplicativos são configurações bastante complexas. Muitas vezes você está fazendo isso e você cai numa página em inglês. E se a gente pensar num país como o Brasil, né, a gente vai ver que, diante das nossas desigualdades sociais, muitas famílias não sabem usar, né? Não sabem, muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis não conseguem fazer as devidas configurações. Recentemente, o Google lançou o que ele chama de conta supervisionada. E eu eu fiz uma conta supervisionada para o meu filho, que é você gerar um e-mail para a criança, você coloca a idade certa da criança e ela pode acessar o YouTube, que não é o YouTube Kids, o outro, que todo mundo usa, digamos assim, e você tem que fazer uma série de configurações, essa conta é dentro, né, de uma outra ferramenta que eles têm chamada Google Family, e eu levei horas para configurar, né, eu quase desisti. Então, fico imaginando pessoas que têm uma formação muito mais simples, que têm uma experiência de uso muito menor que a minha, é bastante difícil. Então, acho que o acesso não é amigável, né? É mais uma resposta para as críticas do que, de fato, uma ferramenta que facilite o uso dos pais. Nesse sentido, a gente pode falar do tão propalado consentimento, né? Que a gente tem previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que está em vigor desde 2018, que basta os pais darem consentimento para as crianças usarem essas ferramentas, né? Quer dizer, essas configurações vão permitindo uma série de consentimentos e isso permite um uso mais seguro, ou um uso permitido, ou um uso previsto, ou um uso, enfim, supervisionado pelos pais. Mas, na verdade, a gente, de novo, falando das desigualdades sociais no Brasil, a gente sabe que muitas famílias não têm acesso, por exemplo, a gente viu agora na pandemia, a serviços
Então, elas tiveram que dar o consentimento a uma série de aplicativos, a uma série de serviços de educação, a uma série de serviços de lazer para as crianças, né, em casa, em isolamento social, sem saber exatamente aquilo com que elas estariam concordando. Então, quando a gente fala de consentimento, e todos esses mecanismos, essas ferramentas são baseadas nessa ideia de consentimento, a gente não está falando bem de consentimento uma vez que não é possível ou que não há outra alternativa. A gente está falando de adesão a esse serviço, a gente está falando de adesão a essas ferramentas, né, sem uma explicação coerente, sem que essas pessoas tenham sequer a chance de dizer, não, eu não concordo, por exemplo, de ceder esse dado do meu filho, da minha filha, eu não concordo com isso, e ela vai ficar sem o serviço e sem outra alternativa, uma vez que o próprio Estado é ausente numa série de políticas públicas, né? Então, penso que oferecer essas configurações, oferecer essas ferramentas, vai exigir da gente ainda como sociedade uma série de discussões e de cobranças em relação a essas plataformas. Durante a pandemia, né, com o ensino remoto, como você já comentou, as crianças ocuparam espaços online tanto para o lazer quanto para as atividades de aprendizagem. Você acredita que ocupar as redes com essa dupla finalidade, né, acabou confundindo as crianças em algum termo? Quais são as consequências dessa realidade que a gente vai levar aí por algum tempo? Sim, Amanda, eu acho que a pandemia acelerou alguns processos que a gente levaria um pouco mais de tempo para desenvolver, principalmente isso que você diz, né, das redes sociais estarem muito ligadas, ou da própria internet, ou da própria ambiência digital, estarem relacionadas ao lazer, né, ao consumo de lazer, à diversão, à evasão de uma maneira geral. E as famílias tiveram que lidar com essa mediação da máquina para a formação das crianças, para a educação delas, mas não apenas para isso, as famílias também tiveram que lidar com a mediação da máquina para as próprias relações sociais, afetivas. Foi pela máquina que as crianças puderam ver os seus avós, os seus amigos, os seus colegas, os seus primos, né, os seus vizinhos. Então, acho que as gerações adultas, digamos assim, que não levavam muito a sério a realidade das relações digitais. Quer dizer, a ideia de uma criança num quarto, na frente de uma tela, suscitava muitos comentários como: você não sabe o que é infância, você não sabe o que é brincar é estar na rua, isso não é de verdade, né? Isso não é tão concreto, isso não é tão real. E todos nós, não apenas as crianças e os adolescentes, todos nós experimentamos a realidade das relações mediadas pela máquina. Né? Todos nós choramos diante da tela, de saudade, né? Todos nós vimos que é real, que isso acontece, né? Que não é de mentira. Então, eu acho que isso, falando na perspectiva dos adultos, acho que isso trouxe um pouco de, para usar uma palavra muito usada hoje, né? Empatia. Né? Acho que agora a gente compreende um pouco mais isso que as crianças e os adolescentes já vivenciavam. Isso era real para eles. O que talvez eles vão lidar hoje é justamente isso, né? Eles vão lidar com adultos que hoje compreendem que contratações pela tela valem, né? Que reuniões de trabalho pela tela valem, que tudo isso vale. Então, acho que eles vão agora lidar com adultos que compreendem melhor essa relação. E, nesse sentido, a gente sabe que há muitas mudanças que são irreversíveis, né? Não foram temporárias, não foram só para o período da pandemia. Então, esse desafio que a gente vai ter, por exemplo, da avaliação. Né? Como é que você faz uma avaliação com uma criança que ela está em casa e que ela tem acesso aos conteúdos e que ela pode fazer consulta? Né? O que você vai agora escolher para avaliar o aprendizado daquela criança? Então, acho que é um desafio para os adultos, mas é um desafio também para as crianças aprenderem a terem na tela o mundo. Já tinham o mundo como lugar de fruição, né? Essa tela como lugar de fruição, de lazer, mas um mundo de aprendizagem, um mundo de responsabilidade, aprender a ligar a câmera, aprender a se comportar, aprender a desenvolver uma etiqueta diante da tela, aprender a abrir e fechar o microfone, aprender a levantar e abaixar a mãozinha do aplicativo, enfim. Acho que a gente aprendeu muitas coisas e acho que agora a gente vai ter um tempo para organizar todos esses aprendizados numa certa etiqueta digital, né, numa certa etiqueta de internet que as crianças vão aprender agora a desenvolver, como a gente. Renata, a gente já está muito acostumado a ver crianças e adolescentes trabalhando na TV, né? A gente tem, inclusive, canais específicos para esse público. Mas hoje a gente também começa, né, a ver esses profissionais mirins
trabalhando cada vez mais na internet. E aí, por outro lado, a gente também sabe que o trabalho infantil é proibido. Então, em termos legais, as crianças, né, famosas que de fato trabalham nesse universo, são remuneradas por isso, elas têm tido um amparo legal para desenvolver essas atividades, seja amparo psicológico, social ou mesmo no campo do direito? Muito importante isso, Valcidney, porque, como você bem disse, o trabalho infantil ele é proibido. No entanto, a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê o que a gente chama de trabalho artístico infantil, uma vez que é muito importante que nas produções culturais a gente tenha a representatividade dos diferentes segmentos etários da sociedade, não é? Não dá para a gente imaginar um filme em que um adulto faz o papel de uma criança, de um bebê, né? A gente precisa dessa representatividade ampla da sociedade. Isso inclui as crianças, isso inclui os adolescentes. Então, a partir dessa compreensão, o trabalho infantil artístico é pensado, é concebido e é aceito como exceção, né? E não como uma possibilidade, um incentivo, um encorajamento a que crianças desenvolvam carreiras artísticas. É uma exceção na medida também que há crianças que têm talentos, né? Tem talento para cantar, tem talento para dançar, tem talento para interpretar, e ela não deveria esperar ficar adulta para poder compartilhar esse talento no mundo artístico, no mundo cultural, na indústria do entretenimento. Bom, colocado isso, a gente, então, logo imagina, como você disse, essas crianças que cada vez mais aparecem nos vídeos na internet, não apenas falando do seu dia a dia, falando do seu cotidiano, de uma maneira espontânea, mas crianças que são contratadas por empresas, por marcas, por eventos, para promover esses serviços, bens, e elas são pagas para isso, elas são contratadas, elas têm compromissos de horário, elas têm que gravar, elas têm uma série de tarefas que elas precisam desenvolver para corresponder. E isso, no entendimento cada vez maior na sociedade, é trabalho artístico infantil e precisa ser reconhecido como tal, o que não tem acontecido, na verdade. Recentemente, o governo francês fez essa mudança, né, e reconheceu o trabalho dos youtubers mirins ou dos youtubers crianças como trabalho artístico infantil, dando um amparo legal para essas crianças, o mesmo amparo que se dá a crianças que fazem comercial, que fazem publicidade, crianças que desfilam, crianças que são modelos, crianças que cantam, que gravam filme, que trabalham na televisão. Então, as crianças youtubers vão ter as mesmas garantias e proteções que consistem basicamente em limite de horário, em que elas tenham oportunidade de descansar, que elas tenham intervalo entre essas gravações ou sessão de fotos ou qualquer que seja a atividade, que elas tenham uma boa alimentação enquanto estão fazendo isso, que elas sejam acompanhadas na escola, né, que isso não prejudique o seu tempo de escola, que isso não a sobrecarregue psicológica e moralmente. Então, essa proteção é que se pleiteia hoje das crianças brasileiras que produzem conteúdo para a internet, que hoje não é dada. Esses vídeos comumente são gravados dentro de casa, no ambiente doméstico, com a supervisão das famílias, e sem essa supervisão e sem o respeito a essas garantias que são previstas na legislação brasileira e que a gente precisa adotar. Então, é muito importante que a sociedade brasileira faça pressão, exija, cobre do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, e como sociedade que isso aconteça e que isso seja aplicado, considerando o artigo 227 da Constituição brasileira, que afirma que a responsabilidade do cuidado e da proteção integral da criança e do adolescente é de toda a sociedade, é da família, é do Estado e da sociedade civil, o que inclui cada um de nós e o que inclui, sobretudo, essas plataformas. Renata, em matéria veiculada recentemente na Folha de São Paulo, nós temos um bom exemplo, né, para pensar a relação entre mídia e infância. O título da matéria diz o seguinte: por sonho de virar influenciador, crianças apelam até para o Papai Noel. Caso de menina de 9 anos que pediu seguidores no TikTok demonstra como o imaginário das crianças é afetado pelas redes sociais. Então, para encerrar o episódio de hoje aqui do podcast Contrafluxo, eu gostaria que você comentasse esse conteúdo, né, que nós sabemos não é um caso isolado. Não é isolado mesmo, Amanda. Recentemente, talvez há 2 anos, a Lego, aquela empresa de blocos de montar, fez uma pesquisa em diferentes países no mundo, em diferentes continentes, perguntando o que as crianças queriam ser
quando elas crescessem, ou hoje, né, sem precisar crescer. E, com exceção das crianças chinesas, todas disseram que gostariam de ser youtubers. E o desejo de ser astronauta, que por muitos anos liderou essa vontade, acabou perdendo lugar. Então, de fato, não é um caso isolado. Mas a gente precisa perceber esse desejo pela fama, esse desejo de ser conhecido, esse desejo de ser celebridade, num espectro muito mais amplo, né, da nossa própria sociedade. A gente vive numa sociedade que valoriza a visibilidade e valoriza muito aqueles que conseguem produzir uma visibilidade de si mesmo, né? A gente premia. É uma sociedade que dá prêmios para quem alcança muitos seguidores, é uma sociedade que premia nos reality shows quem consegue mobilizar o maior número de pessoas e faz essa pessoa, o rosto, a vida, a imagem dessa pessoa ser estampada nas capas de revista, nos outdoors, nos programas de televisão. Quer dizer, a gente, o tempo todo, a gente está dizendo que a gente está conferindo valor, e valor muito alto, e valor social, e valor monetário às pessoas que conseguem se tornarem muito visíveis. E as crianças, como interpretadoras do mundo em que vivem, elas percebem isso, elas notam isso, né? Elas entendem. Essas crianças não vêm de outro planeta, elas são exatamente do nosso, né? Elas não são aberrações, elas são, essas atitudes são produto do que elas estão vendo entre nós, né? Então, se elas percebem que na sociedade em que elas vivem o importante é ser conhecido, é ser famoso, é isso que elas vão fazer, né? E elas vão se valer dos mecanismos que elas acham possível. Se pedir para o Papai Noel, se o Papai Noel pode dar todo tipo de presente, quem sabe ele pode aumentar o número de seguidores e me ajudar a ser conhecida e a ter visibilidade, né? Então, acho que a gente precisa enxergar nesse aspecto, né, como um aspecto muito mais amplo, como uma sociedade que está fazendo isso o tempo todo, e depois a gente olha para as crianças e a gente se pergunta, né, gente, mas de onde saiu isso, né? Por que eles estão fazendo isso? Como se elas não vivessem entre nós, né? Tem um conceito da antropologia, do Marcel Mauss, chamado imitação prestigiosa. É um conceito muito importante porque ele mostra a nossa capacidade, desde tenra idade, em copiar aquilo que a gente percebe numa dada comunidade que valoriza o indivíduo. Então, se a criança percebe, por exemplo, que o líder religioso ele é muito importante, ele recebe muito respeito, ela tende a copiar, a falar como ele, nas brincadeiras a fingir que é ele, né? Se a gente olhar para as brincadeiras de crianças em comunidades violentas, por exemplo, dominadas pelo tráfico de drogas, a gente vê várias crianças brincando e assumindo o lugar do traficante, do dono do morro, do dono da favela, né? Então, tem a ver com esse conceito de imitação prestigiosa. E as crianças hoje, na sociedade contemporânea, sabem que os famosos têm um lugar distinto na nossa sociedade. Então, não é de se estranhar nem um pouco que elas queiram também ocupar esse lugar. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Contrafluxo, né? Você trouxe, de fato, questões bastante importantes e que possamos, de fato, ouvir e pensar sobre elas, né? Para olhar para as nossas crianças com mais atenção. Maravilha, muito obrigada pelo convite, por essa conversa com você, Amanda, com você, Valsidney. Espero que tenha contribuído e pelo menos fomentado algumas questões e algumas reflexões. Contrafluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valsidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.